automobilismo tem a vitória do André Ribeiro em 96 no Rio. Foi a primeira corrida no Rio e ganhou o André Ribeiro. E o Senna morreu em 94. Então, aquela corrida foi a maior audiência da Fórmula Indy. Tem uma tentativa da gente criar heróis assim. E o André tinha uma pegada, né? Ele era todo ligado ao torcedor. E foi a maior audiência na história da Fórmula Indy no Brasil. Então aquilo foi muito. Essa é uma. Gozado que quando a gente fala de narração de futebol, eu lembro de Gana e Uruguai. Eu estava naquele jogo no estádio. E o estádio. Aquele que o Soares defendeu. E que o Louco Abreu bateu cavadinha. E assim, o estádio estava todo torcendo para Gana, né? A Gana era a África ali, né? Então o estádio estava um clima. Aquele jogo, para mim, é um jogo que marca. Um jogo maravilhoso. O 7-1 foi um jogo importante, mas tem uma história, aquele jogo, para mim, diferente. Eu não fiquei tão arrasado como a maioria, porque foi uma conquista pessoal minha. Quando o Brasil ganhou lá em Fortaleza nas quartas de final e veio para cá... É da Colômbia. Isso. Eu tava no jogo. Então aí eles falaram, você sai de Fortaleza, passa em São Paulo e depois vai para Belo Horizonte para fazer o jogo. Quando eu acordei no outro dia em Fortaleza, eu estava destruído. Parecia que tinha passado um caminhão em cima de mim. Eu falei, caramba, o que está acontecendo comigo? Eu estou doente. Aí eu mal consegui tomar o café da manhã. Aí tomei o café, fui pegar o avião, cheguei no aeroporto de Guarulhos. Isso era uma sexta-feira. Isso era uma sexta-feira, eu me lembro bem. Aí quando eu cheguei no aeroporto de Guarulhos, eu peguei e comprei uma comida, fui comer em casa, me deu uma infecção intestinal também. Aí quando foi no sábado de manhã, eu liguei pro meu médico e falei, tô ferrado, cara, eu tenho um jogo, se eu não me engano, o jogo aqui foi terça. Então eu falei, tô ferrado, tem um jogo terça-feira, cara, Brasil e Alemanha. Aí ele falou, vai agora para o Hospital São Luís que eu vou pedir para ver o que é. Aí eu cheguei lá no sábado, à noite, aí entrei lá, fizeram os exames, uma doutora fez os exames, falou, vai tomar soro. Eu fiquei tomando soro lá de sábado para domingo. E eu falei assim, eu não vou falar nada para ninguém, porque senão vão me tirar do jogo. Tira da hora. E eu lembro que tinha uma corrida de Fórmula 1 no domingo, aí eu tô lá no quarto lá, aí veio a doutora e falou assim, olha... A gente olhou tudo que você está com uma infecção intestinal alimentar grave, mas já está melhorando. Agora, o outro sintoma que você está falando que está com dor de garganta, não sei o quê, não sei, pode ser uma reação do corpo a alguma virose e tal. Você vai ficar aqui no hospital mais hoje. Eu falei, não, eu viajo amanhã para Minas Gerais. Eu vou para Belo Horizonte, eu tenho que fazer o jogo na terça-feira. E não sei, não, pelo amor de Deus. Aí eu vi a corrida de Fórmula 1, ela chegou à tarde, falou, então vai. Aí eu liguei pro meu chefe e falei, cara, tá assim. Ele falou, não, vai. A garganta e vamos ver. A garganta não tava mais ou menos. Aí eu falei, bicho, será que vai acontecer? Aí quando eu desço na terça-feira para ir pro estádio, aí o meu chefe vira e fala assim, como é que você tá? Aí eu virei e falei assim, tô legal. Só espero que seja um jogo de poucos gols. Só que aí tem um outro lado. Foram todos gols do adversário. Então é gol para baixo. Gol! Não é? Gol! E aí eu falei, aí foi, né? Aí o primeiro, o segundo, não sei o quê. Aí o jogo começou a ser falado, porque começaram a aparecer aquelas imagens de choro. Aí eu comecei a fazer um trabalho que eu me imaginei. Eu falei, gente... O nosso produto aqui na Band é futebol, a gente não pode... Aí eu falava assim, olha, isso não é o futebol brasileiro. E aí esse jogo teve uns lados engraçados. Aí eu olhei para o lado, tá o Edmundo chorando. O Edmundo estava chorando, depois de uns 3 ou 4. É mesmo? O Neto louco aqui do lado de cá. Aí eu falava assim, Edmundo, não sei o quê, Edmundo... Aí o meu coordenador falava assim... Tira o Edmundo. Aí eu chamava o Neto, aí o Neto. Aí eu tira o Neto. Aí beleza, eu tô narrando assim: coloca o Edmundo, coloca o Neto. Eu falei, caramba, bicho. Aí beleza, aí acabou o jogo. Quando acabou o jogo, eu consegui, eu não desafinei nada, eu consegui, né? Eu comemorei o meu desafio pessoal. E aí eu olhei pro lado, estava o Paulo Andrade da ESPN destruído, aqui no lado de cá. E o João Guilherme, um pouco mais embaixo, que era da Fox, destruído ali do outro lado. Aí a gente tinha passado a bola para o estúdio, aí eu levantei, fui lá no Paulo Andrade e falei,
essa Copa é nossa, bicho. Nós temos uma final pela frente aí no domingo. Vamos levantar a cabeça. Aí fui lá no João, e tal. Pronto, fui embora. Que desagradável. Aí fui embora. Aí quando eu fui embora, a gente estava num hotel ali, tem uma rua perto da Savassi, que tem muito restaurante e bar. Muito. Aí eu cheguei no hotel, assim, aliviado. Falei, vou tomar um banho e hoje eu vou jantar na boa. Hoje eu vou sentar, porque nos outros dias era só remédio e tal. Aí quando eu disse, encontrei o Edmundo. Aí o Edmundo, onde você vai? Eu falei, cara, eu vou jantar. Aí ele falou assim, pô, a rua tá cheia. Eu falei, mas tem um restaurante ao lado aqui que ontem eu passei que tava vazio. Acho que esse restaurante vai conseguir alguma coisa. Aí chegamos lá, o garçom virou e falou assim, 1h30 de espera. Aí eu falei, Edmundo, é melhor a gente ficar aqui. Ele falou, tá bom. Aí ele pegou um chopp. Aí aparece o Calil, o nosso governador. O Alexandre Calil. Alexandre Calil. Não, prefeito e perdeu. Desculpa, o perdeu prefeito, agora pro nosso prefeito. Aí o Calil, e o Calil bocudo, né? Aquelas coisas. Eu sou de Caxias, aí o Calil vira e fala assim: o que vocês estão fazendo em pé aí? Aí eu falei assim: estamos esperando a mesa. Ele falou assim: senta com a minha família ali. Eu falei: Calil, desculpa, mas eu não sento em mesa de dirigente esportivo, não. É filosofia de trabalho. Ele era, na época, o presidente do Atlético. Ele era o presidente do Atlético. Era ainda. Aí eu falei assim: desculpa. Aí ele falou: pô, eu tô te convidando. Eu falei: não, Calil, a gente vai esperar. Eu conheço aqui, hein? Vocês falaram 1h30? Põe 3. Aí eu falei, beleza. Aí estamos lá. Aí nada. Aquela gentileza, aquela aí simpatia. Aí ele levanta assim, vocês vão fazer essa desfeita? Fica com a minha família. Aí eu falei, obrigado, Calil, tal. Aí o Edmundo começou a falar, pô, Theo, eu tô com fome. Eu falei, eu também tô. Aí o Calil passou e falou assim, vocês vão continuar em pé? Eu falei, não, vamos embora, vamos sentar lá. E sentamos. Aí quando a gente sentou, estava chegando a comida, a gente não pediu nada. Ele já chegou e foi colocando. Calil é ótima pessoa. Demais. Ótimo. Aí eu virava e falava pra ele assim, ó. Aí eu falava, que time que é o que você gosta? Aí eu falo, Goiás. Aí ele falou assim, não, tô falando de time, rapaz. Aí eu viro e falei assim, pode falar do Goiás não, porque o Goiás adora ganhar do Atlético. Aí os filhos dele estavam, falaram assim, pai, é verdade. Goiás é jogo do... Aí ele virou pro Edmundo e falou assim, Edmundo, depois eu tive várias oportunidades de trazer para o Atlético Mineiro, mas eu nunca gostei de jogador malandro, jogador problemático. Mas agora que passou o Ronaldinho aqui, se eu soubesse que dava tanto resultado, eu já tinha te contratado. E pô, foi muito divertido. Então aquele dia, ele teve um outro significado. Eu não senti o 7-1, porque eu tive uma história dessa e teve essa outra história que foi muito engraçada.